Oi pessoal, tudo bom? Nessa primeira videoaula vamos introduzir alguns conceitos e também os balanços molares para cada tipo de reator, dos mais importantes, mais usuais. A referência adotada é o Fogler, no livro Elementos de Engenharia de Reações Químicas. E vamos começar então com a velocidade de reação, também chamada de -RA, adotada desse jeito, ou -RJ ou RJ, independente. Conforme vai avançando, vamos explicando melhor o conceito. Numa reação genérica A mais 2B virando C mais D, então temos os reagentes e os produtos. O que é o -RA? RA é a expressão da velocidade de reação para o reagente A. E ele situa então o número de mols consumido de A por unidade de tempo e de volume. Uma unidade possível é então mol por segundo por decímetro cúbico. Uma outra definição que causa confusão tanto na química quanto na engenharia química é a expressão RA igual a dCA sobre dt, onde o dCA é a diferencial da concentração de A sobre a diferencial de tempo. Isso é errado, pois a lei de velocidade ela é uma equação algébrica, como estamos falando. Então, essa expressão matemática ela é válida para quando você tem um reator tipo batelado com volume constante. E esse tipo de expressão ela é relacionado ao balanço então molar para um reator batelado, que vai ser trabalhado um pouco mais adiante. Ou seja, a velocidade de reação RJ, ou seja, sendo J uma espécie química genérica, é uma equação algébrica, onde o RJ depende das propriedades dos reagentes e das condições operacionais, seja então a concentração, a temperatura, a pressão, se for uma reação gasosa e por aí vai. Então, sendo assim, a cinética química ela não depende do tipo de reator. E então vamos escrever a lei de velocidade, aprender como que se escreve a lei de velocidade. Seja uma expressão onde A ele é decomposto em alguns produtos. Uma consideração que devemos fazer se não tem nenhuma informação, então a gente considera que é uma reação elementar. Ou seja, então A ele se transforma em produtos sem formar compostos intermediários, que geralmente tem uma curta duração e que são consumidos para formar os produtos mais estáveis. Logo, por definição, sabemos então que a lei de velocidade de A, negativo porque é consumido, é proporcional à concentração de A elevado ao expoente A genérico. Portanto, -RA ele vai ser igual a uma constante de proporcionalidade, que também é chamada de lei de velocidade específica, vezes a concentração de A elevado ao expoente. Para exemplificar o que estou falando, se considera então A virando B. Então, temos -RA, sempre escrito em termos de reagentes, vezes a constante dessa reação, vezes a concentração de A elevado ao expoente. A estequiometria de A é 1, então o expoente vai ser 1. Então essa é a lei de velocidade para essa reação. Para essa outra reação, note que há mais produtos. Mas como foi dito, a lei de velocidade ela não depende da formação de produtos, então não muda nada. Continua a constante de proporcionalidade, concentração elevada a 1. Bom, mas se tiver dois reagentes, então o cenário muda um pouco. Então, você pode fazer tanto para A quanto para B, escrevendo a lei de velocidade para A, sendo que geralmente não, é importante que faça para o reagente limitante, pois se não for limitante, uma hora vai dar, o resultado da negativo vai dar algum problema matemático. Não existe concentração negativa, então tem que fazer para o reagente limitante. Então, -RA vai ser igual uma constante vezes a concentração de A elevado a 1, porque o expoente é 1,
vezes também a concentração de B, que também é reagente. Então a lei de velocidade para essa reação é essa. Agora note que o A, considerando ele limitante, ele está elevado ao expoente 2. Então vamos escrever. Menos RA vai ser igual a constante vezes CA, o expoente é 2, então ao quadrado, vezes CB. Então a lei de velocidade para essa reação é essa. No entanto, há muitas reações não elementares na prática, principalmente nas indústrias químicas que levam compostos mais, digamos, mais complexos. Por exemplo, na reforma do etanol ou do metanol, onde tem muitos intermediários que aparecem durante as reações, ou também reações paralelas. Então, para isso, aquela hipótese de reação elementar não é tão prática e muitas vezes não são nem razoáveis. Então, uma reação simples de A virando B, como vimos anteriormente, que seria então menos RA igual a constante vezes CA, aqui vai ser menos RA pode ser igual a uma constante vezes CA ao quadrado, ou então um tipo de equação mais complexa, que é geralmente encontrada na literatura ou então realizando experimentos. Para o balanço molar, considere um reagente J, limitante, e um recipiente, conforme ilustrado aqui, onde tem a geração J dentro desse recipiente e uma vazão molar de entrada 0 e uma vazão molar de saída. O achurado representa o volume de controle, VC. A taxa de geração ela é representada pela lei de velocidade vezes o volume. Daí, se a taxa de geração de J variar a composição, temos então que a taxa de geração de J vai ser o somatório da variação de geração de J até uma quantidade N de pontos, elementos de volume, e isso vai ser igual ao somatório da lei de velocidade em todos os pontos vezes a variação de volume em todos os pontos. Tomando então o limite para quando o n tende ao infinito e a variação de volume tende a zero, temos então que a geração de J vai ser igual à integral da lei de velocidade de J vezes o volume, a diferencial de volume. Sendo assim, podemos fazer uma breve análise dimensional, onde a vazão molar de entrada de J e de saída, elas podem ser representadas em mol por segundo, enquanto a lei de velocidade é mol por segundo por volume, aqui representado por decímetro cúbico, e a taxa de geração é mol por segundo, uma vez que a taxa de geração é a lei de velocidade vezes o volume, que nessa situação está também em decímetro cúbico. Portanto, considerando o que entra, que é a vazão molar de J na posição 0, menos a vazão molar de J na saída, mais a integral de volume da lei de velocidade, que vai ser igual ao acúmulo. Esse termo aqui é a geração, então temos a entrada menos a saída, mais geração igual ao acúmulo. O acúmulo vai ser a diferencial do número de mols de J pela diferencial de tempo. Reatores batelados. Para reator batelado, conforme mostrado aqui no esquema, então levando em consideração uma agitação dentro do recipiente, e essas duas barras em rosa representam então um aquecimento ou um isolante térmico. Beleza? Brevemente, um reator batelado ele funciona com a entrada dos reagentes, daí fechamos e então a reação vai ocorrendo conforme vai passando o tempo. Não tem entrada nem saída de reagente e nem de produto. E algumas características dele, então, é que ele funciona para menor escala, ele tem altas conversões, ele tem um alto custo devido ao custo de, por exemplo, a cada batelada, cada volume de produzido, que é relativamente finito, você vai ter que remover, limpar, depois voltar, daí tem um custo operacional e também de insumos para limpeza, etc. E também ele tem um maior controle operacional, então para
para que haja um aquecimento, um controle de pressão ou alguma outra coisa, ele possui uma facilidade melhor do que reatores de tipo contínuo. No balanço, então pegamos o balanço que foi introduzido anteriormente, temos então que a entrada menos a saída mais geração é igual a acúmulo. No reator batelada não temos a entrada nem saída, então podemos dizer que a geração vai ser igual ao acúmulo. Sendo assim, algumas considerações são necessárias. Considerando uma mistura perfeita dentro do reator, então podemos afirmar que a concentração e variação de temperatura não é distinta em cada ponto, então não varia a composição. Então a integral de V vezes a velocidade de reação vezes a diferença de volume vai ser igual a lei de velocidade vezes volume, sendo que o volume varia de 0 a V. A partir disso, então, podemos reescrever o balanço como o acúmulo de mols de uma espécie J pelo tempo vai ser igual a essa expressão. Se o volume dessa reação for constante, então podemos passar o volume, o Vzinho dividindo, sabendo que C de J é igual ao número de mol de J dividido por volume, podemos reescrever o diferencial da concentração dividido pelo diferencial do tempo é igual à lei de velocidade. Esse é o balanço molar para um reator batelado a volume constante e em cima para um volume não constante. Para o reator contínuo de tanque agitado, também chamado de reator de retromistura, temos então o reator, onde há uma geração no interior do próprio reator e uma mistura muito intensa, sendo que os reagentes vão entrar e sair. Duas considerações importantes, ou melhor, características desse tipo de reator, que ele opera em regime permanente e ele tem a mistura perfeita. A mistura perfeita, ela diz que que as condições do reator ela não varia com o tempo e nem com a posição. Ou seja, então para qualquer tempo, qualquer posição, a concentração e a temperatura é a mesma. O regime permanente ele deve ser natural, já que se tem um reator contínuo, se houver a geração ou tiver o consumo o acúmulo de reagentes ou de produtos dentro dele, no caso de reagente limitante J, ou ele vai explodir, ou ele vai entrar em colapso, ou ele vai esgotar com um volume muito pequeno. Então é importante que o volume seja constante dentro do reator. Então por isso ele deve operar em regime permanente. Outras características importantes para se levar em atenção, que por ser um reator contínuo, ele trabalha com a grande capacidade de produção em larga escala, e ele possui baixas conversões, principalmente devido a ser mistura perfeita. Então a variação de concentração na entrada tem que ser pequena. Partindo então do balanço obtido anteriormente, então temos a entrada da vazão molar menos a saída, mais o termo de geração vai ser igual ao acúmulo. Temos a entrada, temos a saída, temos uma geração, mas por estar operando em regime permanente, as condições também não variam com o tempo. Então esse termo de acúmulo é zero. A partir disso, e levando em consideração a mistura perfeita, então não varia a composição, a lei de velocidade, e nem com a temperatura, nem variação de concentração. Então a integral da lei de velocidade vai ser igual a lei de velocidade vezes a variação de volume, levando em conta que o volume vai variar de 0 a V. Então essa será a expressão de geração. Manipulando essa expressão, temos então que a lei de velocidade vezes o volume vai ser igual, deixando aqui negativo,
a vazão molar de entrada menos a vazão molar de saída, dividindo ambos os lados por menos. Então, dividindo ambos os lados dessa equação por menos RJ, temos que o volume vai ser igual à vazão de entrada de J menos a vazão de saída de J dividindo por menos a velocidade de reação de J. Aqui então temos a equação de projeto, também balanço molar, para um reator do tipo CSTR.